Então, galerinha, é prazer falar com vocês. Vamos dar início aqui à nossa primeira aula de artes, beleza? Do sexto ano. Vamos conversar sobre desenhos e pinturas e gravuras no período rupestre, tá? Como isso aconteceu, né? E tirar dúvidas sobre isso, os seus materiais e curiosidades sobre, beleza? Vamos dar início à nossa aula aí. Então, galera, eu separei alguns materiais aqui e técnicas utilizadas na pintura rupestre. Na verdade, é o básico, né? São alguns materiais que a gente já trabalhou em sala de aula, que a gente conversou, na verdade, né, em sala de aula. E aí eu separei aqui por tópicos para vocês. O primeiro assunto aqui é sobre o sangue animal. Segundo assunto, o carvão mineral, a seiva de vegetais, o pó de ossos, o barro, a gema do ovo, como a gente conversou em sala de aula, e as ranhuras. As ranhuras eu vou entrar aqui como técnicas, perfeito? Primeiro sobre o sangue animal. O sangue animal era extraído, né, da própria caça, né, e eles misturavam esse sangue animal com um fixador natural, que seria a clara de ovo, né? E aí eles misturavam essa clara de ovo com o sangue animal e davam um pigmento avermelhado, né, bem vermelho e tal, e eles usavam nas cavernas, nas paredes, para se comunicar através de desenhos e imagens, beleza? O segundo é o carvão mineral. Tem algumas dúvidas sobre o carvão mineral, né? Alguns alunos vão perguntar por que o carvão mineral e não o vegetal. Essa questão é sobre o carvão vegetal. Ele ainda não tinha uma manipulação do fogo, né? Eles ainda estavam descobrindo sobre o fogo e tudo mais. Então não tinha esse domínio ainda sobre o fogo para fazer, para queimar árvores, né? Para queimar madeira, lenha, para fazer o carvão vegetal. Então eles usavam mais o carvão mineral, que era a partir de minério, né? Que você vai cavando, vai achando ali o carvão, né? Sobre a pedra, e aí eles iam misturando isso e dava a cor, obviamente, né, galera? Um preto, né? E é bom esclarecer também que o carvão ele não é pigmento, tranquilo? Ele é uma técnica de desenho que a gente vai conversar através dos próximos slides. Então ele dava uma cor preta e era basicamente o carvão sendo esfregado nas paredes, né, nos muros. E aí logo em seguida você tem aí a seiva dos vegetais, né? Que poderiam ser usados folhas, raízes de planta, o próprio caule, beleza? Isso dava cor esverdeada. Quando seca, né? Dependendo do tipo de vegetal, ele poderia te dar um marrom também. O pó de ossos, né? O animal era todo ele aproveitado, né? O animal da caça. Então eles extraíram também esse pó de ossos, né, através dos ossos dos animais. Então eles trituravam, né, esse osso até dar um pó branco e também misturava com esses fixadores naturais, né, que aí poderia ser a clara do ovo também e muitas outras fixadores naturais. Depois o barro. O barro ele poderia ser encontrado na própria caverna, né, gente? Você tem o barro lá da caverna, eles pegavam esse barro, umedeciam o barro, né, molhava esse barro e ele dava uma cor alaranjada, né, uma cor bem laranja, bem bonita, né? E eles passavam esse marrom nas árvores, nas cavernas, né? E aí dava essa coloração mais alaranjada que vocês vão ver e um pouco mais marronzada também. Depois a gente vai ficar com a gema do ovo. A gema do ovo, eu não sei se vocês lembram, né, que a gente conversou em sala, que ela vai ser usada, né, também como um pigmento amarelo, um pigmento natural, né, extraído do próprio ovo, só que ele vai sair, ele vai sumir conforme o tempo, né? Eles misturavam essa gema também, né, do ovo com outros materiais que eles iam achando, né, como o sangue, o carvão, a seiva, pó de ossos, eles iam misturando essa gema do ovo com esses outros materiais para dar um fixador também, né? Era uma forma de fixar e ele também dava essa cor amarelada. Só que, infelizmente, né?
essa cor amarelada ela vai saindo conforme o tempo, né? Vocês sabem que faz muito tempo que temos as pinturas rupestres. E por último, é a ranhura. A ranhura foi separada aí por último, porque ela também é uma técnica. Ela não é um tipo de pigmento, né? Eles pegavam pedra e passavam essa pedra sobre a própria pedra da caverna e aí dava uma ranhura, né? Eles arranhavam essa superfície. Então, às vezes saía um pó branco, né? Às vezes eles faziam gravuras, que vai ser explicado nos próximos slides, tranquilo? E aí vamos dar início ao próximo slide aí para não ficar muito cansativo. Valeu? Tchau, tchau. Pois bem, nesse slide aqui eu separei duas imagens para vocês darem uma olhada, né, um pouquinho e comparar um pouco um pigmento com o outro. Um ele vai dar um vermelho, né, mais claro, o outro um marrom bem mais escuro. Esse seria o efeito que o sangue, né, ele vai proporcionar através da densidade dele, né, e o tempo. Às vezes também pode ser a foto tirada e tudo mais, enfim. São só duas ilustrações para vocês verem como é que esse pigmento, né, vai reagir dentro das cavernas e como vai ficar esse efeito nessa textura nas paredes das cavernas lá, né? Uma seria uma mão representando algo mais pessoal e a outra seria um movimento de caça, né? Uma ação de caça e tudo mais, tranquilo? Vamos para o próximo slide. Então, nesse slide aí, nessas imagens, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção é, na questão da ranhura, né? Das gravuras. A ranhura aí, na verdade, né, que eu já tinha conversado com vocês anteriormente, lá no primeiro slide, lá no primeiro texto sobre o material, eles vão tirar, né, uma lasca, né, de pedra ou da superfície mesmo, rochosa lá, e eles vão fazer algumas imagens. Só que essas imagens aí, elas vão retratar um pouco da cultura, um pouco do dia a dia, né? Você tem duas imagens aí, uma que vai retratar um, um, um ato familiar, né? Uma reunião, onde você tem basicamente 5 elementos aí, né? E aí você tem uma espécie de representação da cultura, né? De uma dança, é o que aparenta basicamente. Na outra você parece que tem uma gravura mais clara, né? E aí ela apresenta ser um ato de ritual, alguma coisa assim parecida, né? Parece que está com um chapéu na cabeça, uma figura mais de animal, um sol, desenhos mais circulares. Então, isso tudo é para vocês observarem que as gravuras elas vão ser representações mais familiares, né? Uma questão mais pessoal, próxima deles. Vai falar sobre a cultura, costumes e o dia a dia. Tranquilo? Tirando alguma dúvida aí sobre imagens, é basicamente isso, tá ok? Vamos para a próxima imagem. Vamos ficar nessa última imagem, né? Nessas duas últimas imagens. O engraçado é reparar que tem mais, assim, a quantidade, né, de elementos é maior do que as pinturas, do que as gravuras, né? Por que será? É, eu, eu, eu vou deduzir isso, né? Porque eram desenhos, né? É uma superfície rochosa, né? E uma ponta seca. Então ele não havia muito aquela espera, né? O contato com a tinta, como isso ia lidar, né? Se ia escorrer, qual ia ser a estética disso. Não, era tipo um desenho mesmo, né? Você pegava o lápis, né? Na verdade, o carvão, falando propriamente, você pegava o carvão, esfregava ele ali e aí você tinha as suas imagens ali, né? Que você queria retratar. Aí, no caso, seria alguns animais, né, importantes para eles, no caso, e o ato de caça. É engraçado reparar essa questão, né, de a praticidade, né, com que eles faziam esse desenho.
né? Você vê que não tem muito capricho, mas dá para entender o que está sendo feito, né? Os elementos que estão ali. Então, era mais rápido, na verdade, né? Chamar atenção para essa agilidade também, né? Tipo, essa praticidade. Estamos na caverna, vamos fazer isso aqui, vamos fazer rápido, vamos. Não tinha muita preparação, né? Muita demora para fazer. Isso é bem curioso, né? De observar e tudo mais, entendeu? Então vamos concluir a nossa aula falando sobre essas três técnicas para não ficar muito longo, né, os nossos slides, o nosso vídeo, a nossa aula. E na semana que vem a gente a gente coloca outros vídeos, né, para vocês ficarem mais atentos com o que está acontecendo. Tranquilo? Um abraço a todos e uma boa semana para vocês, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.